Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos para mais um café com palavra, para a glória do nome do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Ontem não foi possível, o meu dia foi muito completo e eu ia fazer à noite, mas eu estava muito cansada e eu não consegui realmente fazer o devocional ontem. Mas hoje nós vamos fazer os dois. Vamos fazer os dois aqui resumidamente, mas vamos fazer para a glória do nome do Senhor. O devocional de ontem, que seria, que eu estou fazendo agora, do dia 21 de maio de 2026, há um sol brilhando. Por mais que os dias pareçam escuros, por mais que os dias pareçam que não tem luz, há um sol brilhando. Existe um sol fora da luta, da dor, do problema, do quarto escuro. Existe um sol brilhando. E a igreja continua crescendo, a igreja continua marchando. Boa tarde, Aninha, paz do Senhor. E chegamos no capítulo 16 de Atos, onde Paulo agora leva Timóteo para a sua segunda viagem missionária. Na primeira, ele foi com Barnabé. No final da viagem, houve um pequeno desentendimento entre eles, porque Barnabé queria levar João Marcos e ele não queria mais, porque João Marcos os havia abandonado no início da viagem. Logo quando a viagem começaram também as lutas, as dificuldades, e João Marcos foi embora, voltou para Jerusalém. Então, Paulo não quis levar João Marcos e houve uma pequena discussão e os dois se dividiram, porque não dá para caminhar juntos se ambos não estiverem de acordo. E muitas vezes Deus permite essas coisas acontecerem para quê? Barnabé foi para um lado levando o evangelho, Paulo foi para o outro. Se os dois continuassem juntos, era só para um lado que ia ser pregado. Assim, Barnabé prega lá, Paulo prega cá, e assim o evangelho vai se expandindo e a igreja vai crescendo. E nós chegamos no capítulo 16. O capítulo 16 de Atos é um dos capítulos mais belos do livro todo de Atos. Capítulo 16, Paulo leva consigo Timóteo. Antes de levar, ele circuncida Timóteo por causa dos judeus que iam ficar falando, porque Timóteo era filho de uma mãe judia, mas de um pai grego. E para que não acontecesse falatórios, Paulo circuncida Timóteo e leva Timóteo agora com ele nessa segunda viagem missionária. Eles vão para uma cidade na região Frígio-Galata. O que era a região Frígio-Galata? Era a região da Galácia, onde Paulo abriu várias igrejas. A gente, quando lê a carta aos Gálatas, a gente acha que é a carta a uma igreja, mas são várias igrejas que Paulo abriu ali naquela região. E eles vão ali para aquela região. Quando eles chegam ali naquela região, eles foram impedidos do Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo intencionava ir para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu, disse que não era a hora. Aí eles ficam ali, vão para uma cidade chamada Bitânia, né? O nome da cidade? Bitínia, próxima de Mísia. E eles estão ali da noite, na madrugada, Deus dá uma visão a Paulo. Paulo tem uma visão de um homem clamando e dizendo: atravessa a Macedônia e nos socorre. Vem para a Macedônia e nos socorre. Assim que Paulo entendeu o que significava aquela visão, o texto nos diz que imediatamente eles partiram dali com destino, concluindo que Deus os havia chamado para anunciar o evangelho na Macedônia. Aí eles vão e eles chegam na primeira cidade da Macedônia, que era a cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma colônia romana, ali dentro da Europa, porém pertencia a Roma porque era colonizada pela Roma. Era uma cidade muito importante, que tinha um comércio muito ativo. Era uma cidade onde iam morar os generais aposentados, os militares de grande, que tinham posição, aposentados, eles iam morar nessa região da Filícia, na região de Filipos. Boa tarde, irmã Lília. Boa tarde, irmã Cianira. Boa tarde, Patrícia. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso Café com Palavra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Para vocês que chegaram agora, esse é o devocional que deveria ter sido ontem, dia 21 de maio. Nós estamos fazendo ele agora. Para a glória do nome do Senhor, vamos fazer os dois juntos, o de ontem e o de hoje. Quando eles chegam em Filipe, eles procuram uma sinagoga. Para haver uma sinagoga numa cidade, só a título de informação, para você saber, precisava que tivesse pelo menos 100 judeus
ortodoxos, confessos. O que é isso? Sem judeus fiéis, sem judeus que praticavam o judaísmo. Aí era construída uma sinagoga. Provavelmente, por ser uma colônia romana e por ser uma cidade da Europa, não tinha tantas pessoas assim judias, portanto não tinha uma sinagoga. E aonde era que os judeus se reuniam para orar? Nas margens do rio. Havia um rio ali chamado Gangites. Esse rio Gangites era um rio muito bonito, de margens muito tranquilas, onde haviam muitas árvores nessas margens. E ali, no sábado, Paulo se dirige para aquele lugar, porque ele fica sabendo que ali é o lugar onde se reuniu para orar. Quando ele chega lá, tem algumas mulheres reunidas naquele lugar para orarem. E entre essas mulheres estava uma mulher por nome Lídia, a minha xará. O meu nome veio exatamente dessa mulher Lídia. Quando eu nasci, minha mãe disse que o primeiro nome que ela encontrasse na Bíblia seria o meu nome. Para a glória de Deus, foi Lídia. Então, meu nome vem exatamente daqui, desse texto de Atos 16. Lídia, a vendedora de púrpura. E ela estava entre aquelas mulheres. Quando Paulo começa a pregar o evangelho juntamente com Timóteo, e Silas, essa mulher se interessa e ela se converte. O texto diz no versículo de número 14 que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E ela abre o coração e ela entrega a vida para Jesus. E ali mesmo ela é batizada no rio Gangites e ela leva Paulo para sua casa e ele prega a todos da sua casa, da sua família, os seus servos, as suas servas, e todos se convertem ao evangelho naquele instante. Passadas essas coisas, Lídia constrange. O texto diz que ela constrange Paulo e os seus companheiros de viagem a ficarem hospedados na sua casa. Como Lídia era vendedora de púrpura, provavelmente ela era uma mulher de uma situação financeira boa, a situação financeira elevada, porque a púrpura era um tingimento, era uma tinta tirada de moluscos que deixava os tecidos muito caros e muito nobres. Somente reis, somente príncipes, somente líderes de exército, somente sacerdotes podiam usar essas roupas tingidas na cor púrpura. E Lídia vendia exatamente esses tecidos. Então ela era uma mulher de uma situação financeira boa. E ela leva Paulo e Silas e Timóteo, todos os seus companheiros, para estarem ali hospedados na sua casa. E não só isso, na casa de Lídia passa também a se congregar a primeira igreja da Europa. É por causa desse evangelho pregado aqui em Filipos, é por causa de Lídia que se converteu, que o evangelho chegou a mim e a você. Porque através dali, da Europa, se espalhou para a América, e da América, que nós somos a América do Sul, o evangelho chegou até nós. Glória a Deus pela vida de Paulo, glória a Deus pela vida de Silas, de Timóteo, pela vida de Lídia, que fez com que a sua casa hospedasse a primeira igreja da Europa. E por causa disso, o evangelho chegou até nós. Paulo continua ali ainda naquela região, naquela cidade de Filipos. E durante muitos dias, quando Paulo vai se dirigindo para o lugar de oração, que era nas margens do rio, uma moça que era acometida de um espírito adivinho, ela segue Paulo e os seus companheiros e ela grita em voz alta: eis aí os servos do Deus vivo. Eis aí os servos do Deus vivo. Até aí não parece nada de errado. Porém, ela dizia isso, induzida por um espírito de adivinho, que era chamado de espírito de Pitom. Ali, em Filipos, havia um templo a essa deusa Pitom, que era uma enorme serpente. E eles adoravam essa deusa. E quando a pessoa adivinhava, era o espírito mal que tinha nesse templo, que era, na verdade, um demônio, mas que entrava na pessoa, se apossava da pessoa, e a pessoa passava a adivinhar. E de fato, ela acertava o que dizia. Se fosse no nosso tempo, talvez Paulo, como líder, tivesse ficado até vaidoso. Se fosse no tempo de hoje, talvez tivesse dito: realmente eu sou servo de Deus, é o Senhor me ajudando a pregar. Mas Paulo tinha discernimento espiritual. E ele sabia que o que não vinha de Deus não era bom. Só é bom aquilo que vem do Senhor. A Bíblia diz que toda boa dádiva procede de Deus, do Pai das luzes, para as nossas vidas. Paulo então se vira para aquela jovem e repreende aquele espírito maligno e diz
que saia em nome de Jesus Cristo. Ele diz: a ti te mando, retira-te dela. Na mesma hora, o espírito se retirou. Porém, como aquela jovem era uma escrava, e os donos daquela jovem lucravam através das adivinhações que ela fazia, eles ficaram furiosos. E eles foram dizer para as autoridades que Paulo e os seus companheiros eram judeus, e eles estavam ali trazendo costumes que não eram deles, e fazendo com que o povo abandonasse os costumes deles e adorasse a outros deuses. E eles açoitam Paulo, as autoridades açoitam Paulo e os seus companheiros com muita violência. Depois de os açoitarem com muita violência, os encerram no cárcere. E eles dizem: olha, tenham cuidado para que esses homens não fujam. Guardem eles com a máxima de segurança. Então o carcereiro prende aqueles homens no cárcere de baixo, passa o cárcere de cima, o do meio, no último lá de baixo, no calabouço mesmo, no lugar mais fétido, no lugar mais escuro, no lugar mais úmido, no lugar cheio de ratos. Ali ele prende Paulo. Porém, Paulo, cheio do Paulo e Silas, cheio do poder de Deus, começou a orar. E à meia-noite, ele orava e cantava louvores ao Senhor. Eu não sei o que ele louvava, mas bem que ele poderia estar louvando: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Bem que Paulo poderia estar cantando esta canção. E ele está ali com Silas, cantando, adorando. E o texto diz que todos os demais companheiros de prisão os escutavam. Aí de repente, porque o de repente de Deus é realmente de repente, acontece um terremoto e todas as cadeias se quebraram e todas as portas se abriram. Quando o carcereiro viu isso, ele pegou uma espada para tirar a própria vida. Paulo grita: não faça isso, não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém foi embora, ninguém fugiu, porque o poder de Deus estava naquele lugar, apesar de ser uma prisão. Quando nós somos cheios de Deus, não importa o lugar onde nós estamos, o Senhor continua conosco, e Ele age, e Ele opera, e Ele nos enche da sua presença ao ponto de nos alegrar em meio às tribulações, às dores, às doenças e às dificuldades. Paulo e Silas estão ali na prisão, mas estão cheios da presença de Deus, ao ponto de cantarem e orarem. E à meia-noite, todas as cadeias se quebrarem e as portas se abrirem. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando Paulo diz isso para o carcereiro se ajoelha diante dele e diz: Senhor, o que é que eu faço para me ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. O carcereiro se converte ali naquele momento, leva Paulo para sua casa, cuida dos seus vergões, cuida das suas feridas, passa remédio ali, dá uma refeição quentinha para Paulo e Silas. Ali Paulo e Silas anunciam o evangelho para sua casa e todos que estavam ali também se convertem. Paulo então batiza toda aquela família, todas aquelas pessoas. E aquele carcereiro diz: vai embora, porque os líderes vieram e disseram que não encontraram nada contra vocês. Paulo diz: como é que é? Nos prenderam, nós sendo cidadãos romanos, sem perguntar de onde nós éramos, nem sem ler os nossos direitos, sem falar conosco. Então não é assim não. Não vão nos soltar na surdina, que eles venham falar conosco. Então aqueles líderes ali, aquelas autoridades, os pretórios, eles vêm, pedem desculpas a Paulo e pedem por favor para Paulo ir embora dali. Então Paulo e Silas são livres daquela prisão e eles saem dali, voltam para a casa de Lídia, dirigem direto para a casa de Lídia, e ele vê os irmãos, conforta os irmãos que já aceitaram a Cristo, estão se congregando ali na casa de Lídia. Só então
eles partiram. Aleluia! Que capítulo lindo, irmãos. Se a gente tivesse tempo de falar detalhadamente desse capítulo, o capítulo é lindo, é extraordinário. Leia depois, porque é maravilhoso o capítulo 16 de Atos. Paulo parte dali de Filipos, mas deixa uma igreja congregando na casa de Lídia. Com certeza ele preparou alguém para estar à frente do trabalho, porque por todos os lugares onde ele ia passando, ele preparava alguém, ele elegia essa pessoa a presbítero, para tomar conta dos cordeirinhos que ficavam ali naquele lugar. Aí Paulo parte, depois daqui a pouco a gente vê o capítulo de número 17. Então há um sol brilhando, é o título do nosso devocional. O versículo é 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, que diz assim: entrou ali numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Texto conhecido do capítulo 19, eu amo o capítulo 19 de 1 Reis, muito conhecido. Elias fica com medo de Jezabel. Elias, depois de vencer os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá, e Jezabel manda um recado desaforado para ele, dizendo que até o outro dia ele vai estar morto do jeito dos profetas que ele matou. Então ele é tomado por um pavor, por um medo, e ele foge ali. Porque, irmãos, muitas vezes, quando nós estamos em um pico de adrenalina muito alto, quando a adrenalina baixa, a gente tem a tendência de ficar deprimido, de ficar triste, ou de ficar com medo. Isso é inerente do ser humano. Elias era gente como nós. Se você vê lá na frente, Tiago ele escreve e diz assim: olha, Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. No entanto, orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre Israel. Então, não choveu sobre a terra, não foi só sobre Israel, foi sobre a terra, a oração de Elias. Então, acontece realmente essas coisas. E esse texto fala disso. Vamos ver o que diz. Elias, diante da ameaça de Jezabel, foi consumido pelo medo, levando-o a se refugiar numa caverna. Essa reação ao medo, a busca por um refúgio seguro, não é estranha a nós. Aí o autor do devocional, ele diz: na minha adolescência, meu quarto era a minha caverna, era o meu lugar de segurança. E essa tendência ao isolamento, especialmente sob pressão, reflete uma luta contra a solidão que perpassa a humanidade desde os tempos antigos. Apesar de cercados por outros, como Elias estava, muitos de nós nos sentimos isolados, frequentemente em razão de sentimentos de abandono, rejeição ou insegurança. Então, qualquer um de nós podemos passar por essas coisas. Depois de uma grande luta, ou diante de um grande sofrimento, de um luto, ou de uma perda de um amigo, de alguém que foi embora, a gente pode passar por esses sentimentos de caverna, de querer se isolar, de querer estar um pouco dentro ali do quarto trancado. Porém, há um sol brilhando fora do quarto. Jesus nos convida a sair deste lugar escuro e ir para a presença dele. Ele é o sol da justiça. Ele é aquele que brilha. Aleluia! A solidão, embora comum, não é o destino que Deus deseja para nós. É interessante que na oração de Elias, ele diz assim: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele está dizendo o seguinte: se meus pais morreram, eu também não quero continuar aqui nessa vida, eu me sinto só. Elias estava só, ele ia com um moço, ele deixou o moço a uma certa altura e ele seguiu a jornada só, mas ele foi tratado pelo anjo do Senhor. O anjo vem e prepara uma comida quentinha vinda do céu. Ele traz pão cozido e ele traz para Elias carne, e Elias come, e dorme, e come novamente, dorme novamente. Na terceira vez ele vai andar. Com a força daquela comida ele anda 40 dias e 40 noites. Sabe por quê? Porque quando nós estamos nesse momento, não é tempo de se isolar. Esses momentos de solidão, de tristeza profunda, de dores da alma, é tempo da gente procurar alguém e estar perto de alguém. Alguém da nossa confiança, alguém que a gente ama. E perto principalmente do Senhor. Não se afaste do Senhor nesses momentos de luta, de dor, de tristeza, de solidão, de qualquer coisa que você esteja passando, que queira lhe deixar dentro da caverna. O medo e a solidão podem fazer parte da experiência humana, inclusive dos filhos de Deus. Mas permanecer nesse estado é uma escolha nossa. Então nós não podemos escolher estar no lugar do medo, da solidão, da dor, da escuridão. Não é um desígnio divino, é uma escolha nossa.
A gente não pode se esconder, porque nós encontramos Jesus. Ele é a luz do mundo. E ele diz que não se pode pegar a luz e colocar debaixo de um velador, mas em cima, para que esta luz ilumine a todos os que estão perto. Mesmo que você tenha feridas profundas na sua vida, mesmo que essas feridas custem a cicatrizar, deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus vir com o seu bálsamo, para que ele venha curar. O autor aqui diz que quando ele descobriu Jesus, ele descobriu que não estava sozinho e tudo mudou na vida dele. Se você tem Jesus, você não está só. Em nenhum momento da sua vida, em todos os momentos, ele está com você. Deus, ele é tudo para nós. E nós somos resgatados por ele. E ele nos tira das nossas cavernas. E ele nos coloca em um lugar seguro. Aleluia. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Se você segue Jesus, você não pode viver em trevas. Se você ainda não segue, passa a seguir Jesus a partir de hoje. Para que toda a sua caverna seja invadida pela luz de Cristo. E essa luz passe a brilhar na sua vida. Eu não sei quais são os sentimentos e motivos que eu tenho levado a se manter numa caverna. Talvez o medo, talvez a angústia, talvez algum tipo de rejeição, talvez você tenha sido abandonado por alguém, talvez tenha sofrido algum tipo de abuso, mas eu quero dizer para você que quaisquer que sejam, saiba que existe um sol brilhando do lado de fora e um caminho novo a ser trilhado, e esse caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por mais que a vida tenha lhe machucado, saiba que Deus, ele é especialista em curar, para curar você e incapacitar você a vencer um dia de cada vez. Vá vivendo um dia por vez. Deixe Jesus entrar. Deixe ele clarear essa sua caverna. Deixe ele trazer a luz que brilha para a sua vida. Eu declaro sobre você hoje um tempo de novos sonhos, um tempo de novas conquistas, um tempo de novas realizações, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A frase é, muitas vezes precisamos parar e nos desfazer de coisas que nos impedem de viver o novo de Deus. Se desfaça de bagagem que está lhe atrapalhando e siga com o Senhor. Não sei se você já leu aquele livro Peregrino. Se você não leu, eu aconselho você a ler. Você vai tirar lições preciosas para a sua vida. A palavra é novo. Deus tem algo novo para você. Aleluia. E vamos dar continuidade, né? Devocional do dia 22 de maio de 2026. Jesus é a fonte. Ele é a fonte de tudo, vai para ele. Começa nele e termina nele. O autor dos Hebreus diz que ele consuma a dele e termina nele. Paulo continua igrejas. Paulo faz missão missionária, continua mesmo a sua uma cidade, ele foi espancado 4 vezes, como morto, continua. 17 de agora Tessalônica, como era de costume, de um lugar para que ele possa pregar o evangelho. Ele começa a falar com as pessoas, falando de Jesus, que foi necessário que ele padecesse, que foi necessário que ele ressurgisse, para suprir tudo quanto estava escrito nas Escrituras. Porém, alguns dos que estavam ali naquela sinagoga em Tessalônica foram persuadidos e unidos a Paulo e se converteram ao Evangelho. Quando eles se convertem, quando eles creem no que Paulo está dizendo, quando eles entendem, quando a luz do Evangelho entra no coração deles, está falhando aí o devocional, deve ser a minha internet que está fraca, ou então o meu próprio celular, que ele está muito sobrecarregado. Me diz aí se melhorou. Aí Paulo, alguns homens, o texto é claro em dizer no versículo de número 5, que alguns judeus, movidos de inveja, irmãos, o sentimento que movia esses judeus, na maioria das vezes, era inveja.
Não era para defender a lei, não era porque eles queriam defender o que eles acreditavam. Era com inveja, porque as pessoas ouviam o que Paulo estava dizendo, criam no que Paulo estava dizendo e se convertiam a Paulo, se convertiam a Jesus através da vida de Paulo. E eles eram tomados de inveja, semelhante aos dias de hoje. Você começa a pregar, se você pregar um pouquinho melhor, os líderes já ficam com inveja, já começam a querer pisar em você, já, como é dito na linguagem dentro das igrejas, já coloca você na geladeira. E é assim, desse jeito. Mas a gente segue firme pregando o evangelho, porque Deus é bom o tempo todo. E eles tomados de inveja, começaram a alvoroçar o povo, a dizer, não, vocês não acreditam nisso não. O que eles estão dizendo é mentira. Não é verdade não. Mentira, mentira. E eles, quando começaram a fazer isso, Paulo estava hospedado na casa de um judeu chamado Jason. Eles pegaram, arrastaram Jason, trouxeram Jason e alguns dos irmãos perante as autoridades. Olha, esse Paulo está na casa desse judeu e eles estão aqui pregando mentira, alvoroçando o povo, trazendo costume que não é o nosso costume, pregando contra a lei de Moisés, sendo que Paulo não estava fazendo nada disso. Aí essas autoridades pegaram agitadas, ouviram essas palavras, soltaram Jason sob fiança e foram atrás de Paulo para espancar Paulo. Durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Antes que eles chegassem e pegassem Paulo e Silas, eles foram enviados, dirigidos à sinagoga dos judeus ali na Bereia. Quando eles chegaram na Bereia, esses judeus eram diferentes. Tudo que Paulo ia dizendo, eles iam olhando nas escrituras. Paulo pregava, lá em Isaías está escrito assim, assim. Eles iam lá em Isaías. Lá em Deuteronômio está escrito assim, assim. Eles iam lá em Deuteronômio. Eles olhavam, examinavam tudo que Paulo dizia dentro das escrituras. Como eles viram que Paulo estava pregando dentro das escrituras, eles creram que de fato o que Paulo estava dizendo era a verdade do evangelho. E eles se converteram ao Senhor. Aí, quando eles se converteram ao Senhor, os judeus de Tessalônica chegaram até Bereia e foram atrás de excitar o povo contra Paulo novamente. Foram fazer mais um motim, porque era o tempo todo assim. Paulo pregando e eles se levantando. Paulo pregando e as pessoas falando contra. E eles vão falando contra Paulo e Silas novamente. Aí, depressa, eles pegam Paulo e Silas e levam para Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, Paulo fica impressionado com tanta idolatria, com tantos altares, mas no meio daqueles muitos altares, daqueles muitos deuses que os atenienses adoravam, Paulo encontra um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Essa é a brecha para Paulo fazer um dos discursos mais profundos do Novo Testamento. Paulo faz um discurso filosófico, ele usa o que os epicureus acreditavam. Os epicureus eram os seguidores do filósofo Epicuro, que escreveu as 5 verdades sobre a existência humana. E ali Paulo começa a discursar naquele lugar e ele diz, olha, eu estou pregando para vocês, eu vejo que vocês são pessoas muito supersticiosas, que vocês acreditam em muitos deuses, mas no meio dos deuses de vocês, dos altares de vocês, eu encontrei um altar ao Deus desconhecido, e é esse Deus que eu trago para vocês, o Deus que fez o céu, a terra e o mar, é esse Deus que eu estou anunciando para vocês. Paulo encontra uma brecha na própria cultura deles para falar do amor de Deus. Sabe o que é que Paulo está nos ensinando? Que nós não devemos simplesmente criticar a cultura das pessoas, mas dentro da cultura nós encontrarmos oportunidade para contextualizar o evangelho e levar essas pessoas a conhecerem a Deus através da palavra de Deus. Paulo está nos ensinando esta lição. E ali Paulo prega e alguns creem, outros duvidam, outros dizem, depois você vem para cá para a gente conversar, porque o texto diz que existia uma coisa que os gregos gostavam, era de conversar, era de passar o dia discutindo sobre assuntos. Então Paulo aproveita a oportunidade ali e ele faz uma roda de conversa com aquelas pessoas. E ali alguns creram, outros não, mas entre eles creu um homem muito influente e muitas mulheres que a Bíblia, o texto nos informa que eram mulheres muito ricas, mulheres da alta sociedade se converteram ao evangelho através da pregação de Paulo. E o texto termina dizendo,
Que houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, que era esse homem muito, que era um areopata, um homem muito importante. E algumas mulheres ricas, entre elas uma mulher chamada Damares, que era uma líder respeitada naquele tempo, se torna uma líder cristã respeitada naquele tempo. E nós concluímos o capítulo 17 de Atos. Vamos para o nosso devocional. Eu estou correndo, irmãos, para não ficar muito longo o nosso vídeo. Jesus é a fonte. João capítulo 15, versículo 11 nos diz: tenho-lhe dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só será completa se Jesus for a fonte da nossa vida. A fonte da alegria vem de Jesus. Ele é a nossa força e Ele é o que nos dá alegria. E o nosso devocional começa com uma pergunta. Começa perguntando a você: como amanheceu o seu espírito hoje? Como você amanheceu o dia hoje? Você amanheceu alegre? Você amanheceu triste? Você está com problemas? Você não está com problemas? Eu acho que nesse tempo que nós estamos vivendo, é raro alguém não amanhecer com algum tipo de problema, né? Mas mesmo com problema, nós nos alegramos em Cristo, porque Ele é a fonte da nossa alegria. Você amanheceu o dia repleto de entusiasmo pelos desafios e oportunidades que o aguardam? Ou você amanheceu o dia preocupado, dizendo: como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou pagar esse boleto? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cuidar disso? Como foi que você amanheceu o seu dia hoje? Jesus, em suas palavras, nos oferece uma parábola poderosa. Ele diz que Ele é a videira, mas Ele também diz que nós somos os ramos. Se nós somos os ramos, significa que nós somos os galhos dessa videira. Esses galhos só vão produzir frutos, só vão ter seiva, só vão estar vivos se estiverem enxertados nessa videira, grudados nessa videira. Então, se nós estivermos em Jesus, nós vamos receber seiva, a alegria do Espírito estará em nós. A imagem dessa videira nos convoca a refletir sobre a fonte da nossa verdadeira satisfação e alegria. Há quem conte os dias apenas esperando pelo alívio do final da semana, mas Jesus nos ensina algo revolucionário, que a plenitude da vida encontra-se nele. E se nós estamos enxertados nele e ele em nós, a nossa alegria será completa, como o versículo que nós lemos. Vocês viram que Paulo, numa prisão, no capítulo 16, depois de ter levado muitos açoites, o texto faz questão de dizer, amarrado pelos pés a um tronco, num local fétido, escuro, úmido, ele cantava e orava, porque a fonte da sua alegria não era a circunstância, mas Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aqui em Tessalônica, os homens com inveja começam a querer apedrejá-lo, mas ele continua com alegria. Ele chega em Bereia, o pessoal chega lá atrás dele, ele continua com alegria. Ele chega em Atenas, o povo continua perseguindo e ele continua com alegria. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele é a essência da nossa vida. Ele é o elo entre o céu e a terra. É Ele que une o céu e a terra. Eu costumo dizer que Ele é a ponte que nos une a Deus. Jesus faz essa ponte de ligação entre nós e Deus. Nesse ensinamento, Jesus nos convida a mergulhar numa vida de profunda conexão com Ele, em que tudo que é secundário desvanece diante da grandeza da sua presença. A presença dele é melhor do que tudo. Tinha um corinho antigo que se cantava, que dizia assim: a tua graça é melhor do que a vida, a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. Se a graça do Senhor estiver em nós, irmãos, é melhor do que qualquer outra coisa. É melhor do que a vida. A gente vai poder bendizer a Ele e levantar as mãos em nome dEle com alegria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Essa relação não é marcada pela tristeza, ou pela melancolia, ou pelo será, mas sim pela vivacidade, pelo sustento de uma graça que transborda em nós. A graça de Deus transborda em nós diariamente. Aleluia! Se este devocional transborda
em você a alegria do Espírito Santo. Louve a Deus, agradeça a Ele. Quando falamos em estar ligado à videira, falamos de um relacionamento constante, não limitado a um encontro semanal. Não é só nesse momento do devocional, não é só no momento que você ora, mas é em todo instante você precisa estar ligado nessa videira verdadeira. Aleluia! Essa palavra de Jesus é um convite para que Deus habite em nós, em mim e em você, diariamente, completando a nossa alegria. Esse convite se estende a cada um de nós, todos os dias, renovando o nosso entusiasmo pela vida. Se este devocional tem sido sua fonte de força, celebro com você, pois cada palavra aqui compartilhada nesse devocional traz uma conexão vital com Cristo. Nos traz a presença de Cristo. Aleluia, glória a Deus. As palavras do Senhor através desse devocional, elas são escritas com a esperança de que sua vida seja tocada, abençoada e inspirada a experimentar não apenas o ordinário, mas para viver o extraordinário de Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia. Aleluia. Que essa reflexão de hoje seja um convite para que você venha viver cada dia com a plenitude que só encontramos se estivermos verdadeiramente conectados à fonte de vida eterna que é Jesus. Ele é a fonte da nossa vida, da nossa alegria, de tudo que nós precisamos. A nossa frase é: onde Jesus está presente, o natural do céu passa a ser acessível a nós. Aleluia! E a palavra de hoje, chave desse devocional, é vida. Em Jesus nós temos vida, e é vida em abundância. Deixa eu orar por você. Obrigado por você que chegou até aqui, que continuou conosco nesse devocional até esse momento. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amanhã a gente volta para o livro de Salmos, será o Salmo de número 55. Se você já quiser ir se adiantando e ler, para que na hora esteja bem claro a palavra no seu coração, faça isso, que Deus com certeza vai lhe abençoar em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor amado, eu quero te louvar e te agradecer pela tua graça, que é melhor do que a vida. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós recebemos a seiva, Senhor, e nós podemos frutificar em ti. Obrigado pela alegria do teu Espírito Santo, que nos fortalece em todos os momentos da nossa vida. Obrigado pela vida em abundância que tu tens derramado em nós, através do teu Espírito Santo. Continua conosco, Senhor. Obrigado por cada vida que esteve conosco nesse devocional. Continua falando e ministrando nos seus corações. Abençoa aqueles que vão assistir depois, que não estão ao vivo, mas que serão tocados pela tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Tu sabe da alegria do meu coração de poder estar aqui nesta tarde compartilhando, Senhor, mais 2 devocionais para a glória do teu santo e poderoso nome. A luz, há um sol que brilha fora da caverna da tristeza, e a fonte de alegria é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Que a boa mão do Senhor os conduza. Esteja sobre a sua casa, a sua família, seu ministério. Em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Compartilhe aí com alguém. Abençoe a vida de alguém com esse devocional. E estamos